De repente, o temido Capitão Gancho começa a se revelar um personagem frágil. Um homem perseguido pelo perfeito uso dos bons modos, um pirata perseguido por um tic-tac sem fim. Um vilão com fragilidades, com medos. Isso talvez tenha sido algo inaugural no tempo de Barry, revelar que um homem pode sentir medo. Ainda mais um homem como Gancho. Um vilão. E, desconstruindo a figura do vilão típico, Barry ironiza sutilmente a fama de corajoso do Capitão Gancho. Era um homem de coragem indomável, e dizem que só se assustava ao ver o próprio sangue, que era grosso e de uma cor diferente. Com Gancho tendo medo do próprio sangue, às vezes o narrador parece quase sentir pena do vilão, e não sintam inveja do Capitão Gancho, se há ainda 2 momentos em que o próprio Gancho se lamenta. Na primeira vez, quase com ciúme de Barrica, que já caiu nas graças da criançada, ele exclama: "Não tem nenhuma criança que goste de mim." Essa frase é surpreendente. Enquanto Peter Pan busca uma mãe, Gancho busca um filho. Mas quer um filho por motivos egoístas, para que o filho o ame. E não vice-versa. Ainda assim, a frase humaniza o vilão, mostrando sua fragilidade. E, se ele quer se vingar de Peter Pan, é por um motivo bem claro. Peter jogou a minha mão para um crocodilo que por acaso estava passando, disse Gancho, contraindo-se de raiva. Eu já notei o estranho medo que o senhor tem de crocodilo, disse Barrica. De crocodilo? Não, corrigiu Gancho. Daquele crocodilo. Ele continuou, falando mais baixo. Ele gostou tanto da minha mão, Barrica, que me segue desde aquele dia, de mar em mar e de terra em terra, lambendo os beiços e querendo o resto de mim. Não deixa de ser um elogio, disse Barrica. Não quero um elogio desses. Rosnou Gancho com petulância. Quero Peter Pan, que deu o primeiro gostinho de mim. Para a fera. Ele se sentou num enorme cogumelo, e sua voz ficou trêmula. Barrica, disse Gancho roucamente, esse crocodilo já teria conseguido me comer, se não fosse a sorte de ele ter engolido um relógio que faz tic-tac dentro da barriga dele. Com isso, antes de ele conseguir chegar perto de mim, ouço o tic-tac e saio correndo, ele riu, mas sem alegria. Um dia a corda do relógio vai acabar, e aí ele vai pegar o senhor, disse Barrica. Gancho molhou os lábios ressecados. Disse ele. Esse é o medo que me persegue. Além do medo de que um dia o tic-tac cesse, há ainda um último medo de Gancho, que parece ser algo bem inglês, o medo de perder os bons modos. Na luta final com Peter Pan, ele provoca o adversário para testar se o menino vai perder os bons modos. O capitão teve um último triunfo, do qual nós não devemos nos ressentir. Enquanto estava de pé na murada, olhando por cima do ombro e vendo Peter deslizando pelo ar, Gancho fez um gesto que era um convite para um pontapé. Isso fez com que Peter o chutasse em vez de esfaqueá-lo. Finalmente, Gancho recebeu a recompensa que tanto queria. Maus modos! Exclamou ele com desprezo, indo feliz para a boca do crocodilo. E foi assim que James Gancho morreu. No fim, Gancho morre, mas sente o gosto da vitória. Afinal, fez Peter perder os bons modos. Enquanto ele, como um bom garoto de escola inglesa, teve bons modos até o fim. A figura masculina em Peter Pan. Enquanto o narrador elogia todos os atos e gestos da Sra. Darling, com o personagem do Sr. George Darling acontece justo o oposto. O pai de Wendy, Miguel e João é criticado e ridicularizado do início ao fim do livro. Já no começo, o narrador informa que ele é muito preocupado com as finanças e que, quando Wendy nasce, faz 1001 contas para ver se poderão ficar com o bebê. Depois, revela o quanto ele se preocupa com o olhar dos vizinhos. O Sr. Darling era fanático por ser exatamente igual aos vizinhos.
Inseguro, George Darling sempre se esforça para ser amado e respeitado em casa, mas isso nunca acontece. E, momentos antes de as crianças saírem voando pela janela, ele desafia Miguel a tomar um remédio, conclamando o filho a crescer e a se tornar homem. Seja homem, Miguel. Não tomo, não tomo. Gritou Miguel, mal-criado. Então, o Sr. Darling diz que tomaria o remédio para dar o exemplo, caso o frasco estivesse perto. Para seu azar, Wendy sabe onde está o frasco e o pai se vê obrigado a engolir a medicação, mas titubeia. E as crianças percebem. Papai, estou esperando, disse Miguel com frieza. É muito fácil dizer que está esperando. Eu também estou. O papai é um medroso bobo. Você que é um medroso bobo. Não estou com medo. Nem eu. Bem, então tome o remédio. Bem, então tome você. Wendy teve uma ideia esplêndida. Por que vocês dois não tomam ao mesmo tempo? Muito bem, concordou o Sr. Darling. Está pronto, Miguel? Wendy contou 1, 2, 3, e Miguel tomou o remédio, mas o Sr. Darling jogou o líquido do copo para trás das costas. Neste momento, o narrador nos revela que os filhos olham para o pai de uma maneira horrível, como se não o admirassem. Para justificar o que fez, o Sr. Darling joga o remédio na tigela de Naná, como se estivesse fazendo uma travessura divertida. Com isso, a cadela bebe o remédio e o Sr. Darling ainda a amarra do lado de fora. Nesta mesma noite, justamente porque Naná está amarrada, as crianças escapam voando pela janela. A partir daí, o Sr. Darling passa a sentir uma culpa terrível. Sabe que se diminuiu aos olhos dos filhos e se pune da maneira mais ridícula possível, passa a dormir na casinha de Naná. Roendo-se de remorsos, o Sr. Darling jurou que não ia sair da casinha até que seus filhos voltassem. É claro que isso é lamentável, mas tudo que o Sr. Darling fazia, ele tinha que fazer com exagero, ou logo acabava desistindo. Depois desse dia, jamais houve um homem mais humilde do que o ex-orgulhoso George Darling, que passava as noites enfiado na casinha, conversando com a esposa sobre seus filhos e as coisas bonitinhas que eles costumavam fazer. De excessivamente orgulhoso, o Sr. Darling passa a ser excessivamente humilde. Ou, como nos revela o narrador, um homem muito simplório. Peter Pan é um garoto que não quer crescer, não quer se tornar um homem, por quê? Correria o risco de ficar patético como os demais personagens masculinos da história, que são todos ridicularizados, desvalorizados, diminuídos. Gancho tem medo de sangue e se preocupa com os bons modos. George Darling se preocupa com o que os vizinhos pensam dele, é um homem bobo, orgulhoso, inseguro. Assim, os exemplos de homens adultos apresentados no texto acabam por justificar o fato de que Peter não queira crescer. Terra do nunca. Em geral, quanto menos precisa é uma descrição, mais espaço há para a imaginação, mais espaço sobra para a fantasia. Há maneiras e maneiras de se descrever um lugar imaginário, e hoje existe até um divertidíssimo dicionário de lugares imaginários, criado por Alberto Manguel e Gianni Guadalupi. De qualquer jeito, um certo toque de imprecisão ajuda a libertar o lugar fictício de qualquer possível conexão com a realidade. Cervantes imortalizou a técnica com sua inesquecível abertura de Dom Quixote, num lugar de La Mancha, de cujo nome não quero lembrar-me, que é essa imprecisão de Cervantes. Essa abertura brilhante é usada também por James Barrie quando nos dá pistas da Terra do Nunca, sem jamais defini-la por completo. Tudo o que sabemos sobre a Terra do Nunca é que é sempre mais ou menos uma ilha, com pinceladas maravilhosas de cor aqui e ali, e recifes de coral e barcos velozes prontos para zarpar, esconderijos selvagens e secretos, e gnomos que quase sempre são alfaiates, e cavernas atravessadas por
rios, e príncipes com 6 irmãos mais velhos, e uma cabana caindo aos pedaços, e uma velhinha bem baixinha com um nariz de gavião. O genial em Barrie é que ele descreve a ilha com detalhes tão minuciosos e criativos que quase acreditamos que vai nos oferecer uma descrição mais precisa e definida desta ilha. Logo depois, porém, ele quebra essa expectativa, com outra informação. É claro que as terras do nunca variam muito. A de João, por exemplo, tinha uma lagoa com flamingos voando em cima, nos quais ele atirava. Já a de Miguel, que era muito pequeno, tinha um flamingo com lagoas voando em cima. Então fica combinado, terra do nunca, cada um tem a sua. E cada um a imagina como bem quiser. E, lendo o livro, descobrimos que a nós adultos também já estivemos lá ainda. Podemos ouvir o barulho das ondas, mas nunca mais vamos desembarcar. A falta de memória de Peter. Além da falta de desejo, Peter parece ter outro problema que o impede de crescer e a falta de memória. Se não se lembra das coisas, se não constrói sua própria história pessoal, como poderia pensar em futuro? Peter vive apenas o presente, sem se preocupar com o amanhã. E, com o tempo, isso acaba por distanciá-lo de Wendy. Já no fim do livro, quando Peter vem buscar Wendy novamente, ela começa a conversar sobre as aventuras que viveram juntos e de repente, ele a surpreende com sua falta de memória. Quem é Capitão Gancho? Perguntou Peter com interesse quando ela falou de seu arqui-inimigo. Você não lembra como matou o capitão e salvou as vidas de todos nós? Perguntou ela, muito espantada. Eu esqueço de quem eu mato, respondeu ele com indiferença. Quando Wendy disse, embora duvidasse muito disso, que esperava que Sininho fosse ficar feliz em vê-la, Peter perguntou. Quem é Sininho? Ah, Peter! Exclamou Wendy, chocada. Mas, mesmo depois de ela explicar, ele não conseguiu lembrar. Tem tantas fadas, disse Peter. Acho que ela não deve existir mais. Ficamos sabendo pelo narrador que as novas aventuras fizeram Peter esquecer as antigas. Que o passado para ele não existe e que o tempo nunca passa para ele. Por não ter memória. Peter vive tudo como se fosse pela primeira vez, sempre com a mesma idade. Tudo é sempre um grande início, uma aventura inaugural. Mas a verdade é que Peter nunca consegue ganhar. Experiência, não muda, não se transforma. Quem se transforma é Wendy. Mas Peter nem sequer percebe que Wendy já está crescendo, que seu vestido está ficando curto. Wendy cresceu. Você não precisa ficar com pena dela. Ela era do tipo que gostava de crescer. No fim das contas, acabou crescendo por vontade própria, um dia antes das outras meninas. Aqui surge a diferença final entre Peter e Wendy, que enquanto ele não quer crescer, ela quer. Cresce rápido, um dia antes das outras meninas. Ao contrário de Peter, porém, Wendy não se esquece do que viveu, e se eu pudesse ir com vocês, suspira ela quando Peter e sua filha partem para a terra do nunca. Até o fim de seus dias, Wendy vai relembrar o que viveu com Peter. Já ele vai continuar vivendo uma aventura depois da outra. Sem perceber e sem se importar que agora está acompanhado da filha ou da neta de Wendy. Ele segue buscando alguém para ser sua mãe. E, deste modo, continua sempre no mesmo lugar, sempre tentando costurar sua antiga ferida que, pelo visto, nunca cicatrizará. A origem do nome Pan, o deus Pan. Segundo a mitologia grega, Pan era o deus dos bosques, protetor dos pastores e morava pelas montanhas caçando. Inventou a flauta, que sabia tocar como ninguém. Mas era temido por todos aqueles que precisavam atravessar os bosques durante a noite. Por isso, os medos súbitos e as crises de pânico, palavra, aliás, derivada de Pan, eram atribuídos também a esse
Deus, que teria a aparência de um fauno. O nome Pan também significa a tudo aí, para alguns, o Deus simboliza a natureza. Por que terá James Barrie escolhido este nome para Peter? Talvez porque o tenha associado à natureza, aos bosques. E, na estátua que Barrie encomendou ao escultor George Frampton, em bronze, para colocar no Jardim de Kensington, em 1912, Peter aparece tocando a flauta de Pan. Além disso, identificamos em Peter Pan um grande pânico, o medo de crescer e de ter que deixar sua ilha cercada de bosques por uma vida repleta de responsabilidades, na cidade. Outra curiosidade é que Pan é considerado um símbolo do paganismo, e também podemos associar Peter a um adeus da floresta, cercado de fadas, sem ter que se submeter a uma vida cristã convencional. O sobrenome Pan, neste sentido, talvez revele não apenas uma certa rebeldia, mas um culto à liberdade. A liberdade de ser diferente, incomum, raro, especial, com uma trajetória original, diferente da maioria dos seres humanos, que nascem, crescem, casam e morrem. Peter Pan não precisa fazer escolhas. Pode seguir com sua vida na floresta, com sua eterna leveza, pode continuar se negando a crescer, sem nunca se sentir perseguido por nenhum tipo de tic-tac. A estrutura do texto. Quase toda história voltada para os jovens leitores tem um enredo que propõe o esquema conhecido como a home away home, a casa longe casa. Como a maioria das histórias infanto-juvenis têm protagonistas crianças, é necessário que eles deixem seu lugar seguro e protegido, em geral a casa, e se afastem dos adultos para que possam viver uma aventura desprotegida e algo transformadora. É o que acontece, por exemplo, com Wendy em Peter Pan, Alice em Alice no País das Maravilhas e com Dorothy em O Mágico de Oz. Esse afastamento acontece para que os personagens possam enfrentar seus problemas sozinhos e voltar transformados. Assim, João, Miguel e Wendy saem voando janela fora com Peter Pan, rumo à Terra do Nunca. Claro que nesta viagem os três irmãos vão poder experimentar algo que não seria possível se ficassem em casa, protegidos pela Sra. Darling ou por Naná. No terceiro capítulo, porém, antes de partirem voando, o narrador entra em cena e conversa com seu jovem leitor, garantindo um final seguro. Foi exatamente nesse momento que o Sr. e a Sra. Darling saíram correndo da casa 27 com Naná. Será que eles vão chegar ao quarto das crianças a tempo? Se chegarem vai ser muito bom para eles, e nós todos vamos dar um suspiro de alívio, mas não vai ter história. Por outro lado, se eles não chegarem a tempo, eu prometo solenemente que vai dar tudo certo no fim. Este narrador que conversa aqui com o leitor, é bom deixar claro, não é o autor. É um narrador-personagem, criado pelo autor para ajudar a contar a história. Trata-se de um narrador que comenta a história dialogando com o leitor, um narrador onisciente e onipresente, que está contando a história como se estivesse dentro dela, mas sem ser um dos personagens. Um narrador, enfim, que os especialistas chamariam de intradiegético heterodiegético. Esse narrador, que conversa constantemente com o leitor, volta a aparecer no capítulo 5, ajudando a descrever o terrível Capitão Gancho, que habitará a fantasia do leitor para sempre. Agora, pela primeira vez, vamos ouvir a voz de Gancho. É uma voz terrível. A maneira como James Barrie usa o narrador é fascinante, pois ajuda a criar um clima ainda mais dramático à ação que já estava acontecendo. Talvez seja um hábito que o autor tenha trazido do teatro, onde muitas vezes o narrador entra em cena, contando parte da história, entre uma troca de cenário e outra. Afinal, como já foi dito, a história de Peter Pan nasceu como peça de teatro e teve muitas versões antes de se tornar livro. Como todo mundo sabe, nada nasce pronto.
Muito menos os livros. Em geral, dão um trabalho danado e precisam ser escritos e reescritos inúmeras vezes até ficarem prontos de verdade e chegarem às mãos dos leitores. Com o livro Peter Pan as versões e experimentações foram muitas, no papel e no teatro, antes de se chegar a esta versão que o leitor tem agora nas mãos. Agora é segurar bem o livro, abrir a janela e se preparar para uma viagem inesquecível. Ou muitas. Afinal, a Terra do nunca pode mudar a cada visita. Nós também. Só Peter seguirá como sempre. Flávia Lins e Silva. Flávia Lins e Silva é escritora e roteirista, autora de diversas obras para crianças e jovens, entre elas Diário de Pilar na Grécia, O Agito de Pilar no Egito e Diário de Pilar na Amazônia, todos lançados pela Zahar. Venceu o prêmio de melhor livro juvenil Lincoln Mururu no Amazonas, que integra o acervo Whitehaven, da Biblioteca Juvenil Internacional de Munique. Frontispício da primeira edição de Peter Pan. 1. Peter entra em cena. Todas as crianças crescem, menos uma. Elas logo sabem que vão crescer, e Wendy descobriu assim, um dia, quando tinha 2 anos de idade e estava brincando num jardim. Colheu mais uma flor e correu com ela até a mãe. Imagino que devia estar muito bonitinha. Pois a senhora Darling pôs a mão no coração e exclamou: "Ah! Por que você não pode ficar assim para sempre?" Isso foi tudo o que elas falaram sobre o assunto, mas desde então Wendy soube que teria que crescer. A gente sempre sabe depois dos 2 anos. 2 anos é o começo do fim. É claro que eles moravam no número 14 e, até Wendy aparecer, sua mãe era a principal pessoa da casa. Era uma moça encantadora, dona de uma mente romântica e de uma boca tão doce e debochada. Sua mente romântica era como aquelas minúsculas caixinhas que vêm do misterioso Oriente, 2 uma dentro da outra, e, por mais que você encontre mais uma caixinha, sempre tem outra menor. E sua boca doce e debochada continha um beijo que Wendy nunca conseguia ganhar, embora ele estivesse bem ali, perfeitamente conspícuo no cantinho direito. Foi assim que o Sr. Darling a conquistou, os muitos cavalheiros que haviam sido meninos. Na época em que ela era menina descobriram simultaneamente que estavam apaixonados por ela, e todos correram para sua casa para lhe pedir em casamento. Com exceção do Sr. Darling, que pegou um táxi, chegou primeiro e ficou com ela. Ficou com ela por inteiro, menos com a caixinha mais de dentro de todas e o beijo. Ele nunca soube da existência da caixinha e, com o tempo, desistiu de tentar ganhar o beijo. Wendy achava que Napoleão III teria conseguido ganhá-lo, mas eu posso vê-lo tentando e em seguida indo embora num ataque de fúria, batendo a porta. O Sr. Darling costumava se gabar para Wendy, dizendo que a mãe dela não apenas o amava, como também o respeitava. Ele era um desses homens profundos que entende de ações e fundos de investimento. É claro que ninguém entende disso na verdade, mas ele bem que parecia entender, e muitas vezes dizia que algumas ações estavam subindo e alguns investimentos estavam caindo de um jeito que teria feito qualquer mulher respeitá-lo. A senhora Darling se casou de branco e, no início, anotava minuciosamente tudo o que gastava. Quase com alegria, como se fosse uma brincadeira, sem deixar passar nem mesmo uma folha de alface, mas, após algum tempo, couves-flores inteiras foram ficando de fora, e no lugar delas apareciam desenhos de bebês sem rosto. A senhora Darling os desenhava quando deveria estar calculando as despesas da casa. Eles eram os palpites dela. Wendy veio primeiro, depois João, e depois Miguel. Durante as primeiras semanas após a chegada de Wendy, eles não sabiam se iam poder ficar com ela, pois era mais uma boca para comer. O Sr. Darling estava terrivelmente orgulhoso dela, mas ele era um homem muito honroso,
e sentava na beirada da cama da senhora Darling, segurando a mão dela e fazendo contas, enquanto ela o observava, suplicante. A senhora quis ser tudo na ponta do lápis, e se ela o confundia com sugestões, ele tinha que começar do começo de novo. Não me interrompa, implorava ele. Eu tenho uma libre 17 aqui, mais 2 shillings e 6 no escritório. Posso cortar o café no escritório, digamos que seja menos 10 shillings, o que dá 2,96,4 com mais os seus 18 shillings e 3, dá 3,97. Mais as 5 libras no meu talão de cheques, dá 8,97. Quem está se mexendo? Aí. 8,97, e vai 7. Não fale, meu amor. E a libra que você emprestou para aquele homem que bateu à porta? Quieta, menina. 7, e vai, menina. Pronto, agora errei. Tudo. Eu tinha falado 9,97. Tinha, 9,97. A pergunta é, nós conseguimos passar um ano com 9,97? É claro que conseguimos, George. 5, exclamou a senhora Darling. Mas ela tinha uma queda por Wendy, e o Sr. Darling é que tinha maior firmeza de caráter no casal. Não se esqueça da cachumba, avisou ele, quase em tom de ameaça, e lá se foi de novo. Cachumba custa 1 libra, foi isso que eu anotei, mas talvez esteja mais para uns 30 shillings. Quieta. Sarampo, 1 libra e 5, rubéola, meio guinéu, 6 dá 2 libras, 15 e 6. Não sacuda o dedo. Coqueluche, digamos uns 15 shillings. E assim foi indo, e cada vez a conta dava um resultado diferente, mas, no fim, Wendy passou raspando, com a cachumba reduzida a 12 shillings e 6, e o sarampo e a rubéola sendo tratados como uma doença só. João deu a mesma dor de cabeça, e Miguel escapou por um triz menor ainda, mas os dois ficaram, e logo foi possível ver as 3 crianças andando em fila até o jardim de infância da senhorita Fulson, acompanhadas pela babá. A senhora Darling gostava de cuidar de tudo com muito cuidado, e o Sr. Darling era fanático por ser exatamente igual aos vizinhos, por isso, é claro que eles tinham uma babá. Como eram pobres, devido à quantidade de leite que as crianças bebiam, essa babá era uma cachorrinha Terra Nova 7 muito aciada que se chamava Naná e não pertencia a ninguém em particular até os Darling a contratarem. Mas ela sempre dera muita importância às crianças, e os Darling a haviam conhecido em Kensington Gardens 8, onde ela passava a maior parte de seu tempo livre, enfiando o focinho nos carrinhos de bebês e sendo muito odiada pelas babás descuidadas, pois as seguia até suas casas e reclamava delas para as patroas. Naná se revelou um tesouro de babá. Era minuciosa na hora do banho, e se levantava a qualquer hora da noite se uma das crianças sob seus cuidados desse o menor gemido. É claro que sua casinha de cachorro ficava no quarto delas. Naná era um gênio na hora de saber se uma tosse era uma bobagem qualquer, ou se era necessário enrolar um pano em volta da garganta. Até o fim de seus dias, acreditou em remédios antigos como folha de ruibarbo, 9 e emitia sons de desprezo diante dessa mania moderna de falar de germes e coisas do tipo. Ver Naná acompanhando as crianças até a escola era uma lição de competência. Ela caminhava tranquilamente ao lado delas se estivessem se comportando bem, e lhes dava cabeçadas para fazê-las voltar para a fila quando se desgarravam. Nos dias em que João tinha futebol, Naná nunca esquecia o suéter dele, e em geral carregava um guarda-chuva na boca para o caso de o tempo mudar de repente. Havia uma sala no porão da escola da Sorta, Fulson, onde as babás ficavam esperando. Elas se sentavam em bancos compridos e Naná se deitava no chão, mas essa era a única diferença. As
Babás fingiam não tomar conhecimento de Naná, acreditando que ela pertencia a uma classe social inferior. Já Naná desprezava a mania das outras de fazer fofoca. Ela não gostava que as amigas da senhora Darling visitassem o quarto das crianças, mas, se elas aparecessem, Naná primeiro trocava o macacão de Miguel pelo de fita azul, depois ajeitava a roupa de Wendy e finalmente dava uma penteada no cabelo de João. Nenhuma criança poderia ter recebido cuidados mais corretos, e o Sr. Darling sabia disso. Mas às vezes se inquietava, perguntando-se se os vizinhos comentavam. Ele tinha uma posição na sociedade a zelar. Naná também o deixava perturbado por outro motivo. Às vezes, ele tinha a sensação de que ela não o admirava. Sei que ela o admira muitíssimo, Jorge, assegurava-lhe a senhora Darling, e então ressaltava para as crianças que elas precisavam ser excepcionalmente gentis com o pai. E assim tinham deliciosas sessões de dança, para as quais a única outra empregada, Lisa, às vezes era convidada. Ela parecia uma nanzinha com a saia comprida e a touca do uniforme. Embora houvesse jurado, quando fora contratada, que passará dos 10 anos há muito tempo. Como eram alegres essas brincadeiras! E a mais alegre de todas era a senhora Darling. Rodopiando tão rápido que não era possível ver nada dela, só o beijo. E, se num momento desses alguém houvesse corrido para perto dela, talvez tivesse conseguido ganhá-lo. Nunca existiu uma família mais feliz, nem mais simples. Até a chegada de Peter Pan. 10. A senhora Darling ouviu falar de Peter pela primeira vez quando estava organizando as mentes de seus filhos. À noite, todas as boas mães esperam seus filhos irem dormir para remexer suas mentes e arrumar tudo para a manhã seguinte, recolocando nos locais certos os diversos itens que saíram do lugar ao longo do dia. Se você conseguisse ficar acordado, mas é claro que não consegue, ia ver sua mãe fazendo isso, e ia achar muito interessante observá-la. É igualzinho a arrumar gavetas. Você a veria de joelhos, imagino eu, olhando divertida para a parte do conteúdo, perguntando-se onde você arrumar aquilo, fazendo descobertas doces e outras nem tão doces, apertando as primeiras contra o rosto como se fossem tão lindas quanto um gatinho. E escondendo as outras bem depressa num canto onde ninguém vai ver. Quando você acorda de manhã, as traquinagens e macriações com as quais foi dormir foram dobradas até ficarem bem pequenas e guardadas no fim da pilha da sua mente, na parte de cima, bem arejados, estão espalhados seus pensamentos mais bonitos, prontinhos para você usar. Não sei se você já viu o mapa da mente de alguém. Os médicos às vezes fazem mapas de outras partes de você, e o seu mapa pode se tornar bastante interessante. Mas olhe o que acontece quando eles tentam fazer um mapa da mente de uma criança, que, além de ser confusa, dá voltas sem parar. O mapa tem linhas em zigue-zague iguais às dos gráficos de temperatura, e elas provavelmente são as estradas da ilha, pois a terra do nunca 11 é sempre mais ou menos uma ilha, com pinceladas maravilhosas de cor aqui e ali, e recifes de coral e barcos velozes prontos para zarpar, e esconderijos selvagens e secretos, e gnomos que quase sempre são alfaiates, e cavernas atravessadas por rios, e príncipes com 6 irmãos mais velhos, e uma cabana caindo aos pedaços, e uma velhinha bem baixinha com um nariz de gavião. Seria um mapa fácil se só tivesse isso, mas também tem o primeiro dia de aula, as rezas, os pais, o laguinho, as lições de costura, os assassinatos, os enforcamentos, os verbos transitivos diretos, o dia que tem sobremesa de chocolate, os primeiros suspensórios, o diga 33, uma moeda se você arrancar seu dente sozinho, e por aí vai, e isso ou faz parte da ilha ou de outro mapa que aparece por baixo. E é tudo muito confuso, principalmente porque